rápidos e velozes do cinema em um álbum que é pura emoção e velocidade. São 180 figurinhas. Carros 3 nas bancas. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan. Olá, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho de 2017. Aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Tudo bem, Patrick. Boa tarde a todos. Temos visita ilustre aqui. Temos. Ele veio trazer o frio, veio atrás do frio paulistano, nosso Carlos Andreasa. Salve, Andreasa. Salve, salve. Vocês sabem que o frio civiliza, né? Então eu trago a civilização. Você tem roupa pra esse frio, Vamos é com tudo, claro. Preparadíssimo. Não fala português, né? Mas tudo bem. Não é do Rio, não. Não é. Não. Vamos ao Rio de Janeiro. Lá está calor. Eu vejo o nosso Marcelo Madureira, mas diz que a frente fria tá subindo aí, Madu. Não, a frente fria já tá chegando, Patrick. Já tá chovendo, a temperatura já caiu. E estamos acompanhando aí a capital paulista, mas isso não deixa então de dar o meu abraço apertado para Vera, para o Carlos Andreasa que está aí, e isso me enche de inveja, e para você, Patrick Santos, e os nossos amigos e amigas da Jovem Pan. Como eu sou carinhoso e educado, hein? Ô Madu, fofo. Ô Madu, você sabe que antes do programa começar, a gente estava com a sua imagem aqui na tela do estúdio, e eu sou tão apaixonado por você que eu fui e beijei a sua bochecha no vídeo. Já tá no Instagram essa imagem, tá? Dá uma olhada Quem quiser, aí, olha Madu. no meu Instagram. Cenas fortes. O Carlos Andreasa, como um cara inteligente que é, também domina a ironia, né? O instrumento da ironia. Então eu entendo perfeitamente. Mas isso é real, veja lá. Dá uma olhada no seu Instagram que você já vai ver a foto. Bom, gente, vamos aos temas de hoje, desta terça-feira. Juiz Sérgio Moro compara o ex-presidente Lula ao ex-deputado Eduardo Cunha e rechaça contestações do petista sobre condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Apesar do recesso parlamentar, as articulações na Câmara Federal continuam. Para garantir a reeleição em 2018, os deputados querem incluir o distritão na reforma política. No Planalto, o presidente Michel Temer tenta atrair para o PMDB parlamentares rebeldes do PSB. Será que ele vai conseguir? E na Nicarágua, olha essa aqui, na Nicarágua, a senadora Gleisi Hoffmann defendeu Lula e saudou os governos da Venezuela e de Cuba durante o encontro do Foro de São Paulo. Daqui a pouco, mais detalhes com o repórter Daniel Lian. E o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte, Reginaldo, a nossa pergunta no WhatsApp. Dá para comparar o ex-presidente Lula ao ex-deputado Eduardo Cunha? O que você acha? Mande sua mensagem de voz pelo WhatsApp, né, no número 11, você que está fora de São Paulo, 931170620. Repetindo, 931170620. Nós estamos em AM e FM também por imagens pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Aliás, eu vejo um recado aqui, ó, aproveitando a tua visita, viu, Andreasa, ao estúdio aqui da Jovem Pan. Logo depois do programa, você e a Vera, né, vão fazer uma live, é isso? É isso aí. Por isso, mande aí as suas perguntas e participe aqui da nossa programação. Só lembrando, né, que após o 3 em 1, o programa será transmitido no nosso canal no YouTube. Portanto, o quê? 6 e 5, 6 e 10, vocês já estão lá no outro 6 e estúdio? 5, 6 e 10 já Acabou e estaremos correu. a postos. Diz que vai até umas 8, é isso? Não exagera. Tem coluna pra fechar. Até umas 6h30, 7, pessoal, no máximo. Então tá bom. Acabando o programa, Andreasa e Vera participando aqui da nossa live. Bom, vamos já ao nosso primeiro tema de hoje. Na manhã desta terça, o juiz Sérgio Moro respondeu de forma dura ao primeiro recurso do ex-presidente Lula contra a condenação, né, a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Moro comparou o petista ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pois ele, o Cunha, né, também afirmava, tem uma aspas aqui, também afirmava como álibi que não era o titular das contas no exterior que receberam depósitos de vantagem indevida. O juiz afirmou 9 vezes que não há omissão, obscuridade ou contradição
na sentença. Moro apontou ainda que as questões trazidas pelos advogados do petista não são próprias de embargos de declaração. Começo com você, Vera. Dá para comparar Lula e Cunha? Que, aliás, é a pergunta aqui que a gente faz também para os nossos ouvintes. Na cara de pau dá para comparar, mas eu acho que no profissionalismo e omitir as coisas, o Lula é melhor que o Cunha, porque o Cunha pôs a data da mãe, né, na abertura da conta, inventou aquela história de carne enlatada lá, que seria justificativa para os milhões que ele recebeu. Então, o Lula é um pouco mais profissional que o Eduardo Cunha. Mas o que vale aí nesse despacho, Patrick, a meu ver, é a elegância com que o juiz Sérgio Moro mói a defesa do Lula. A gente falava aqui na semana passada que a sentença era tão boa que faltava ele desenhar. Agora ele desenhou. Ele pegou cada uma das refutações ali que a defesa do Lula fez e desmontou de um jeito super didático, ainda menos juridiquês do que era a sentença. Então, ele praticamente complica a situação do Lula no recurso. Porque quando cair lá no TRF4 e esse despacho vai subir também, vai ficar muito evidente que eles não têm base para contestar quase nada da sentença. Tem umas partes até bastante humilhantes, porque a defesa do Lula diz assim, nem fez menção. Aí ele fala, item tal, página tal, tá no item tal, página tal, ele dá um índex para a sentença anterior. Então, essa repetição que você falou é proposital, porque embargos de declaração são para rever obscuridades, omissões e qual que é a terceira coisa que ele diz? Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição. Contradição, isso. Em cada um dos pontos que ele elenca. E aí o resto, o mimimi da defesa do Lula, ele deixa claro que não é para estar ali naquele instrumento e sim pode ser objeto de apelação. Então é humilhante para a defesa do Lula. Eu separei aqui um trecho com que ele em que ele deu um sabão no advogado do Lula, principalmente, acho que é voltado principalmente para o Cristiano Zanin. Ele diz, sim, a defesa pode ser combativa, mas deve igualmente manter a urbanidade no tratamento com as demais partes e com o julgador, o que lamentavelmente foi esquecido por ela em vários e infelizes episódios. Portanto, foi um sabão com classe. Humilhante também para você, Andreasa? Primeiro, eu acho que ofendido nessa história deveria estar o Eduardo Cunha, né? Porque há limites para você ser comparado. Mesmo um tipo como o Eduardo Cunha deve ter, assim... Lula não. Lula já é demais. Tá difícil a situação do Cunha, né? Tem uma coisa... eu escrevi, a minha coluna de hoje no Globo é sobre a sentença do Moro. Que eu, para escrever o artigo, li algumas vezes. É uma coisa engraçada. A sentença do Sérgio Moro é como vinho, né? Ela melhora a cada leitura. Ela fica mais clara. Ela já é claríssima, como nós falamos aqui, desprovida de juridiquês, né? É uma sentença que, aliás, todo mundo deveria ler. O Brasil em que a gente vive está lá. E aí, à medida em que as coisas vão acontecendo fora da sentença, né, no dia a dia, as consequências da sentença, por exemplo, essa tentativa de embargo de declaração, de embargo declaratório da defesa do Lula e o modo como o juiz Sérgio Moro reagiu, tudo isso apenas enobrece, valoriza o caráter literário da sentença do Sérgio Moro. É realmente uma obra-prima. É preciso que a gente estude essa sentença, porque uma das coisas que o Ministério Público atacava na denúncia era a ideia de organização criminosa, né? De que toda essa história configurava uma organização criminosa. O Ministério Público tinha razão, mas fez esse ataque de maneira muito apaixonada, né? E isso não é próprio de uma denúncia do Ministério Público. O Sérgio Moro desmonta isso, ele fala claramente que não interessa configurar uma organização criminosa declaradamente, adjetivamente. No entanto, o que ele faz? Ele, na sentença dele, constrói exatamente, ele explica exatamente por que aquilo é uma organização criminosa. Ele mostra ali em que consiste o projeto de poder do PT. O triplex, famoso triplex, é franja, é sobra. É um bem material extraído para fins pessoais, para agradar alguém, né,
da famosa conta propina do PT na OAS, como há conta propina do PT em outras organizações. Havia na JBS, havia na Odebrecht. O método conta propina é esmiuçado na sentença do Sérgio Moro, a cada vez melhor. Dá pra comparar o Moro com o Cunha, Marcelo Madureira? O Moro não, Lula. O Moro, desculpa. Muito pelo contrário, né? O Lula com o Moro o Cunha. Com o Cunha dá pra distinguir. O que dá? Não, dá pra distinguir. O Moro do Cunha dá pra distinguir. Agora, pra distinguir o Lula do Eduardo Cunha, eu teria que trabalhar num laboratório de análises clínicas, desde que as pessoas levam um potinho de manhã, para poder distinguir um do outro, porque eu acho que pelo cheiro e o aspecto, os dois são a mesma coisa. Fui claro? Bastante. Ou fui marrom? Nenhuma dúvida. Patrick? Foi mais claro que o juiz Sérgio Moro. Nem gostaria de submeter o meu apurado olfato, o meu faro canino, né, na desgastante tarefa de distinguir um Lula de um Sérgio Moro, de um Lula de um Eduardo Cunha. Talvez pelo aspecto mais pastoso de um, mais rígido de outro, mas eu dispenso a mim e os nossos ouvintes dessa escatologia horrorosa. O que eu penso aqui, meus amigos, é que eu imaginava que o dinheiro que o Lula subtraiu dos cofres públicos andou amealhando por aí até em palestras, né? Palestras doutas que ele deu, cheias de sabedoria. Ele poderia ter contratado advogados melhores, de melhor categoria, verdade. mesmo porque esse Cristiano Zanin é casado com a filha do compadre dele, Roberto Teixeira, que era o cara que emprestava, entre aspas, o apartamento que o Lula morava. Quer dizer, fica tudo em quadrilha, ou tudo em família, fica tudo muito próximo. Ele poderia ter contratado gente melhor, não, Vera Magalhães? Mas é que nesse caso ficou em família mesmo, porque o Roberto Teixeira, compadre dele, é o genro. A filha também trabalha no escritório. Na quinta-feira, quando ele fez a explicação ali sobre a sentença, ele passou uma boa parte saudando a família ali, o companheiro tal, que é marido da fulana, que também trabalha no escritório. E daí você entende, né? Porque a contratação... Eu não tenho muita dúvida que esse Cristiano Zanin vai estar em alguma cédula do PT no ano que vem, viu, pessoal? Bom, gente, vamos continuar falando agora do... Deixa eu só falar uma coisinha fale. Que eu acho que é importante, duas coisas que é importante a gente salientar sobre o Moro. Tem uma coisa que ele fala quando ele explica... para a defesa do Lula o que aconteceu, quando ele desenha, que é importante e era bom os petistas fanáticos prestarem atenção a isso, que talvez ajude eles a saírem daquele transe ali de não aprova, não aprova, não aprova. Ele diz que no crime de lavagem de dinheiro, o que torna esse crime perfeito, o que contribui para, ele diz, perfeitabilidade, enfim, ele usa lá, do crime, é a falta de pagamento. Então não é o fato do Lula não estar o imóvel no nome dele, porque isso também faz parte do crime de lavagem, é o fato dele não ter pago por nenhuma daquelas benesses no apartamento, não ter pago a diferença da tal unidade simples para o triplex. Cadê esse pagamento? Cadê o pagamento nem das aluguel, reformas? Não tem nem recibo de aluguel. Exato, então não tem pagamento. Nada, né? Isso evidencia que o dinheiro para pagar tudo isso vinha da tal conta de propina, como disse o Léo Pinheiro. Então é uma prova importante que vai ser levada em consideração, a meu ver, na segunda instância. E a outra é que a Petrobras, antes dominada pelo petismo e agora sob nova direção, tem até uma propaganda no ar, a Petrobras mudou, está pedindo que o dinheiro dessa ação seja revertido para ela, que foi a mais prejudicada com a coisa toda, né, dos desvios do Lula. Então a Petrobras, nesse caso, atuando como assistente de acusação, ajuda a complicar a situação do Lula e a narrativa do Lula, porque ela fala, a gente foi lesado sim, a empresa foi lesada e o dinheiro deve reverter para nós. Então isso também é importante. E o juiz, claro, ele é esperto, ele concedeu. Para explicar esse episódio da migração do imóvel, Lula e Dona Marisa pagaram 50 de 70 parcelas do financiamento junto ao Bancop para o então residencial Mar Cantábrico. Isso. Tá? Em 2009, o Vaccari era o presidente do Bancop. Em 2009, esse imóvel migra para o OAS. Tá? Com o passar do tempo, o imóvel ao qual Lula e Marisa haviam aderido foi vendido.
Lula e Marisa nunca foram pressionados nem pela OAS, nem pelo Bancop para pagar a diferença ou desistir do imóvel, nada. Ficou naquela situação. O único imóvel já do Solaris, né, nessa migração, que nunca foi posto à venda foi o triplex, a cobertura. Esse ficou reservado. E aí é essa história que a Vera contou brilhantemente. Num determinado momento, eles combinaram. O Vacari procurou o Léo Pinheiro para dizer, olha, vamos solucionar da seguinte maneira. A diferença que existe, evidentemente, entre um apartamento e outro, mais as reformas do triplex e do sítio de Atibaia, que esse então é um escândalo, vão sair da conta propina, do crédito do PT junto ao OAS. Esse era o método. Era dessa forma que funcionava a organização criminosa. Vamos parar de chororô. O imóvel era do Lula. Acabou. Falando em Lula, Andreas, ele falou hoje sobre o juiz Sérgio Moro. Em entrevista a uma rádio aqui de São Paulo, o ex-presidente Lula afirmou que Sérgio Moro não pode se comportar como um czar. E disse que está indignado. A gente separou um trechinho dessa entrevista, é isso, Reginaldo? Coloca aí. Inclusive, eu penso que o juiz Moro não pode continuar se comportando como se fosse um czar. Ou seja, ele faz o que quer, como quer, sem respeitar o direito democrático, sem respeitar a Constituição e vai passando por cima, não deixa a defesa falar, tenta cercear o direito da defesa falar. Sabe? Então eu tô indignado. É o Fidel Castro? Quem nos acompanhou vê a vestimenta de Fidel Castro, hein? Isso é muito significativo, né? Castro. Quer dizer, a morte do Fidel Castro e o Lula, de alguma forma, mimetizando isso. Né? Uma coisa espantosa, realmente, esse fetiche. Para quem está nos acompanhando no rádio, o Lula estava vestido com um agasalho esportivo, né? O estilo que o Agora, Fidel sempre usou. De czar, esse pessoal realmente entende, né? São bolcheviques, né? Eles entendem. Eles são realmente mestres em acabar com o czar. O desejo oculto aí dessa fala é liquidar a família do czar. É ceifar a cabeça cortar a cabeça, como né? eles fizeram lá na Rússia. Madu. Perdemos o contato? Como se viu, né? O nosso... Cada país tem o Fidel Castro que merece, né? O nosso, inclusive, num agasalho verde e amarelo, cheio com a coisa da CBF, né? A nossa ínclita, a nossa limpíssima CBF, só comandado por homens honestos. Eu gostei muito desse uniforme do Lula. E essa coisa de falar contra o juiz Sérgio Moro, eu acho que esse é um discurso imbecil do Lula. Porque se existe hoje um brasileiro que tem amplo reconhecimento, que é quase uma unanimidade em termos de confiança, de simpatia da população, é o juiz Sérgio Moro. Então ele fica batendo no juiz Sérgio Moro, colocando no polo oposto ao juiz Sérgio Moro, só aumenta a rejeição do Lula. O Lula só tem e só consegue mesmo a simpatia daqueles militantes de sempre, que sempre o seguiram. Ele está errado nessa tática dele. É que o raciocínio do lulismo é sempre tão binário que precisa de um outro para se contrapor, né? Para você demonizar e aí a partir disso você se dá bem. Funcionou com o Fernando Henrique porque o PSDB não teve peito nunca de defender. Então ele passou anos fazendo aquele discurso da herança maldita que colou. E agora o Lula precisa se vitimizar e ter um vilão para se contrapor. Mas você tem toda a razão. Não funciona com a maior parte da sociedade, né? Não vai colar. Essa indumentária é mais uma coisa que o Lula deve ter ganho de jabá, né, gente? Acho que ele também não pagou pelo agasalho. Com certeza não. Da Olimpíada, né? Mas tem outra coisa importante Pelo aí. contrário. Tem uma outra coisa importante aí, que é preciso esclarecer. A gente precisa dizer o óbvio aqui. A gente diz isso com uma quantidade incrível de obviedade. O ouvinte nos perdoe, mas é necessário. Se há alguém no Brasil que teve amplo e irrestrito direito à defesa, foi o Lula. Tá? Todas as possibilidades, todos os recursos, todas as declarações, todas as chicanas possíveis, esse senhor, por meio de sua defesa, teve e fez e aplicou. Foi lá, fez tudo o que quis. Não se pode dizer, não se pode acusar neste processo. Em outros processos no Brasil é possível que haja. No caso do Lula, ele teve amplo direito à defesa. É chororô. Isso faz parte já da politização que ele vem fazendo há muito tempo e da estratégia para judicializar a eleição 2018 que já está em campo.
Um outro tema que continua, viu, gente, preocupando, já que estamos falando do ex-presidente Lula, é a delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, né? O acordo pode incluir, viu, Vera, Andreasa e Madu, detalhes da quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa, né, de 2006, que levou, né, só para a gente lembrar, recapitular, a queda do Antônio Palocci, na época, então, no Ministério da Fazenda. O petista, que foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, deve revelar de quem partiu a ordem para a quebra ilegal do sigilo. Você acha, Andreasa, que 11 anos depois a gente pode reviver um pouquinho essa história? Qual o impacto que isso pode ter dentro desse contexto todo que envolve o Palocci e essa preocupação? Acho que ele não quererá falar sobre isso, tá? Sinceramente, acho que isso não estará na delação dele. Mas este é um episódio talvez o mais simbólico, representativo do autoritarismo petista. Houve uma determinação que foi de cima, não importa se veio do presidente, do ministro, houve uma determinação para que se quebrasse o sigilo econômico, bancário de um cidadão, não importa, hein? Pode até ser um agravante, um homem modesto, como forma de intimidá-lo porque ele teria visto o que não deveria ter visto. E essa prática é essencialmente mafiosa e é típica desta raça. Eu não vejo também como ele vai abordar isso, porque nesse caso a cadeia de comando está muito clara. Era uma acusação, vamos lembrar, o Francenildo era caseiro da tal casa do Lobby, lá em Brasília, no lago em Brasília. Ele deu uma entrevista ao Estado de São Paulo na época, dizendo que o Palocci frequentava essa casa juntamente com lobistas, juntamente com garotas ali de profissão desconhecida e etc. A casa da suruba, né? Basicamente isso. Lobby e outras traficantes. Peraí, Vera. Essas garotas que lá frequentavam eram as mais honestas que estavam no local. É verdade. Porque entregam aquilo que prometem. É verdade. Alguma grana me entregam. Eram as mais honestas. Vamos respeitar. Vamos. Eram as garotas da Johnny Mary Corner. O nosso ouvinte haverá de lembrar desse nome. Muito importante. Aí, quando saiu a entrevista, eles trataram de tentar dizer que o caseiro tinha recebido dinheiro para falar aquilo do Palocci. Só que ele tinha recebido uma herança do pai. E, para isso, eles quebraram o sigilo do caseiro. A primeira notícia que saiu, eu me lembro, eu estava em Brasília nessa época pela Folha, a primeira notícia que saiu era de que ele tinha recebido, era a notícia em si, caseiro recebeu quantia de dinheiro em sua conta. Na hora, eu me lembro de ter falado pro Valdo Cruz, que era o diretor da sucursal, como eles sabem isso? Quebraram o sigilo desse caseiro. Não, será? Eu falei, não vamos dar a notícia desse jeito, porque tá estranho isso daí. E aí a Folha, a Veja e outros veículos começaram a dar a notícia pelo que ela tinha de ser, a quebra do sigilo e não o depósito. E o depósito era do pai do garoto. E aí ficou claro que tinha a direção da Caixa no meio, a assessoria do Palocci. O Palocci, eu não entendo quem pode ter ordenado uma decisão, nesse caso nem o próprio Lula, porque era um benefício específico ao Palocci. Então eu também concordo com o Andreasa. Eu acho que ele não vai querer falar disso na delação dele, não. Madu. Olha, eu acho também que ele não vai falar, mas deveria falar, deveria esclarecer esse episódio, principalmente por conta do Francelino. Esse rapaz que nessa história toda foi o único prejudicado, porque até onde eu acompanhei, ele foi demitido, né, logo em seguida, e não conseguiu arrumar mais trabalho. Até principalmente porque, sabe, como o Andreasa falou muito bem, essa galera do PT é vingativa e deve ter fazia pressão para ele não ser contratado por ninguém. Não me ficaria espantado de maneira nenhuma com isso. Eu acho que seria uma forma de reparação ao Francelino, que falou nada mais que a verdade, né, e teve a sua conta bancária invadida. Né, que uma coisa que é absolutamente inaceitável. É uma coisa muito típica esse assalto às liberdades individuais, às garantias individuais. Isso, em nenhum momento esse pessoal considera, sob pressão, na hora de defender o partido, ninguém pensa, e todos nós estamos sujeitos a isso no Brasil hoje em dia. Ninguém no Brasil, desde os governos petistas, e isso não mudou no governo Temer, porque, mais uma vez, preciso dizer, são sócios, é herdeiro, não há segurança individual. Nós não temos segurança, estamos todos sujeitos a esse tipo de quebra. Não só de conta bancária, de sigilo bancário, quanto de conversas telefônicas. Quantos casos existem aí
Quer dizer, o sigilo acabou no Brasil, a garantia de sigilo acabou no Brasil. Vamos lembrar nos governos Lula e Dilma, outros casos que houve disso. A Dilma, quando começaram a estourar os gastos em cartões corporativos do governo, veio com um gasto secreto lá atrás da dona Ruth, que tinha morrido. Isso, bem lembrado. Que tinha... Aí quando ficou evidente que tinham quebrado o sigilo da morta, eles vieram dizer que estavam fazendo um banco de dados, atualizando um banco de dados. Nunca se viu esse banco de dados. Depois, teve a compra lá do dossiê dos Vedoim na campanha para o Serra, dossiê dos aloprados. E depois, já na campanha de 2010, o imposto de renda do Eduardo Jorge, de outros tucanos, da filha do Serra, se não me engano, de vários tucanos, também foi violado e ficou evidenciado que tinha havido ali uma quebra de sigilo também. Então, o Andreasa está certo, era método. Diga. Vera... Não, aquela senhora que era era secretária da Receita Federal, se não me engano, em Pernambuco, lembra? Que foi pressionada, estava sendo pressionada também para revelar dados do imposto de pessoas. Teve isso também. Que ela foi depois exonerada, hoje parece que mora em Miami. Enfim, histórias cabeludíssimas, coisas de mafioso mesmo. Bom, gente, pra gente encerrar aqui o nosso primeiro bloco do PT, olha só, no último domingo, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, esteve no 23º encontro do Foro de São Paulo, uma congregação, de partidos, pra gente explicar um pouquinho melhor, de partidos de esquerda da América Latina e do Caribe. Eles estão reunidos neste ano lá na Nicarágua. A petista alertou para a perseguição judicial sofrida por Lula e manifestou apoio ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e ao regime cubano. Quem traz mais informações é o repórter Daniel Lian. Fala, Daniel. Oi, Patrick, Vera, Madu, Andreasa. Hoje a notícia vem da Nicarágua. Durante o Foro de São Paulo, que é a congregação dos partidos de esquerda, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, deu o seu apoio ao governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, e disse que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é vítima de perseguição aqui no Brasil. Ela disse também que é preciso que volte um governo de esquerda aqui no país para acabar com o neoliberalismo imposto no governo, segundo ela, e também para que volte o desenvolvimento nacional e principalmente as relações das políticas externas do país. Ela destacou ainda as eleições no Equador e na Nicarágua, em que a esquerda acabou vencendo e vai se despontando aí como uma liderança do Partido dos Trabalhadores, uma liderança de esquerda por aqui. Vocês acham que caso Lula realmente seja preso, se isso vier a acontecer, ela pode até ter sonhos maiores, ou seja, até se candidatar, quem sabe, a uma presidência da República no lugar de Lula? Então, sobre o Foro de São Paulo, ele é mais do que uma congregação de partidos de esquerda. Ele é um norte, né? Existe desde 1990, foi fundado no Brasil pelo Lula, pelo Fidel Castro, com a participação das Farc. Depois as Farc saíram, mas nunca deixaram de ter influência. É um projeto de dominação esquerdista, por que não comunista, da América Latina. E com efeitos, tá? Em determinado momento, em consequência disso, desde 1990, todos os países praticamente da América do Sul, da América Latina, foram governados por esquerdistas. E muitos deles com vocação essencialmente autoritária. Tá aí o caso do Equador, o caso da Venezuela, etc. e tal. Tá? Isso é uma coisa. Sobre a participação da Gleisi, queria até propor um debate aqui, o Daniel falou sobre isso. A Gleisi como escolhida para plano B do PT, caso o Lula não possa concorrer, por ele. Eu tenho pensado muito nisso. Eu não acredito que seja assim, tá? Eu acho que ela foi escolhida sim para o Lula e por isso ela é presidente do partido e por isso ela radicalizou o tom, mas como boi de piranha. Ela vai cumprir uma função de radicalizar, de ir pro pau, de comprar a briga, de atacar essa mentira de elite, né? Como se o PT não fosse o partido mais beneficiado por essa tal elite. Ela vai fazer este papel de desgaste, que o Rui Falcão era incapaz de fazer, por vários motivos. Ela não. Ela vai pro pau. E vai bem, ela faz bem esse papel. Mas é pra morrer ali na frente. É pra poupar o Lula de fazê-lo e pra fazer muito bem. Pois é, a Gleisi é uma mudança de perfil. Uma pergunta, peraí. Diga, Madu. Eu queria saber do Andreasa, se a Gleisi é um boi de piranha, ela está mais para a parte do bovino ou mais para a parte do peixe?
Não vai passar pra mim essa resposta. Eu não tô aqui, eu apresento. De maneira nenhuma. Pode ser o ouvinte, né? O ouvinte pode responder. Manda um WhatsApp para 11 931. Seria ela uma sereia piranha? É interessante a mudança. Vamos em frente. Mudança de perfil da Narizinho, né? Porque ela e o marido simbolizavam, ou tentavam simbolizar ali na época do Lula e da Dilma, aquela ala moderada do PT, próxima ao empresariado, simpática, né, ao livre mercado. O Paulo Bernardo, como ministro das Comunicações, estreitou laços até com empresas do setor, foi um interlocutor bastante ativo desse setor. E agora que ambos caíram em desgraça porque estavam fazendo tudo o que os outros petistas estavam fazendo, ou seja, obtendo dinheiro de caixa 2 para suas campanhas e etc., aí eles se esquerdizaram, baixou um raio esquerdizador na Gleice e ela passou a ser uma espécie de bolivariana de plantão, mas não era isso, tá? Não era por aí que ela estava fazendo a carreira política dela. Isso foi uma guinada pós-Lava Jato. E tem como objetivo, eu acho, fazer uma cortina de fumaça não só pro Lula, mas pro casal também, que é fartamente investigado. Ô Vera, ela saudou, só um minuto, ela saudou o Partido Comunista Cubano, deixou o povo cubano em segundo plano, saudou o Partido Comunista Cubano, saudou a memória do assassino, carniceiro, vagabundo Che Guevara como um herói nacional e fez reverências à Revolução Russa, que completa 100 anos, como um grande acontecimento. Os bolcheviques assassinos também. Quer dizer, não tem como dar certo a Gleisi Hoffmann na Nicarágua. Não tem como dar certo, entendeu? Vai lá, Madu, pra gente ir pra nosso... É o samba da loira doida. É o samba da loira doida, porque... Inclusive, lá na Nicarágua, eles são hóspedes do Daniel Ortega, que já se está lá, sei lá quantos anos no poder, já esteve alvo de escândalos, né? Ele esteve fora do poder, voltou ao poder porque ele foi investigado, mas a coisa parece que acabou... não deixa tudo para lá. Então, realmente, essa reunião do Fórum de São Paulo, né, com todo respeito à Nicarágua, é o nada na coisa nenhuma, né? É discussão ainda mais com o PT lá. O que é o PT? O PT é nada. E Gleisi Hoffmann é a presidente do nada. Então, vamos tratar de assuntos mais relevantes para os brasileiros, pessoal. Vamos então à nossa primeira parada aqui no 3 em 1. Vai lá, Reginaldo. No próximo nível, problemas viram oportunidades. Evoluir é rotina. Estar em todo lugar é possível. A inteligência é artificial e cada vez mais humana. No próximo nível, inovar não é só um verbo. O complexo é simples e o simples é genial. O próximo nível é movido a Embratel. Embratel, sua empresa no próximo nível. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Plantão de inverno Axê. Tá difícil respirar? O nariz congestionou? Conte com Decongex. Decongex é indicado no alívio da congestão nasal decorrente das gripes, resfriados, rinites e sinusites. Para adultos e crianças, Decongex é alívio rápido e seguro da congestão nasal em até 20 minutos. Neste inverno, não esqueça, congestão nasal, a solução é Decongex. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Decongex, malato de bromfeniramina e cloridato de fenilefrina. Cortes perfeitos dos pescados mais frescos, num lugar agradável, em uma boa companhia. Noite perfeita se você está no Toro Sushi, o seu lugar. O frescor dos alimentos, a qualidade dos ingredientes e o cuidado nos mínimos detalhes vão conquistar o seu paladar. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin 2016. Toro Sushi, Rua Oscar Freire, 512, Jardins e Alameda dos Anapurus, 1430, Moema. Acesse torosushi.com.br. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Ai, ai. Estamos de volta com o 3 de 1 desta terça-feira. Apesar do recesso parlamentar, viu, gente? As negociações na Câmara Federal continuam quentes. Deputados federais articulam um acordo para incluir o distritão no texto da reforma política. Pelo sistema, são eleitos para o legislativo apenas os mais bem votados de cada estado, sendo uma forma de assegurar, né, a reeleição e o foro privilegiado. O acordo foi firmado por deputados do PMDB, do PSDB e de ao menos 8 partidos do chamado Centrão, né? A ideia é incorporar a emenda do distritão durante a análise do texto da reforma política de Vicente Cândido, do PT. Começa esse tema com você, Vera. Apesar da crise, a meta continua sendo salvar aí a própria pele. Enfim, o que a gente pode falar dessa proposta aqui dentro da discussão da reforma política? Você veja que a Comissão de Reforma Política, ela é presidida pelo Lúcio Vieira Lima, que é irmão do Gedel, e relatada pelo Vicente Cândido. Boa coisa não vai sair daí, gente. É, como o meu avô costumava dizer, minha filha, árvore de abacaxi não vai cair morango, vai cair abacaxi. Então aí vai sair só abacaxi, gente. Não vai sair moranguinho, não vai sair nada de bom. Esse distritão era uma ideia do Temer, lá atrás. Temer ainda na sua encarnação de deputado. Ele defendeu isso por longos anos, até que depois que chegou à presidência se divorciou da ideia. Disse que não achava que o distritão era mais cabível. E agora o pessoal vem desenterrar essa herança aí sim maldita do nosso presidente. Por quê? Porque pelo distritão acaba a proporcionalidade, acaba o coeficiente eleitoral, acaba aquela regrinha que é difícil mesmo de entender, que um cara puxador de votos como o Tiririca eleja caras que tiveram 1.000, 2.000 votos. Então você pega ali os primeiros e dá um corte a partir do número de cadeiras que cada estado tem. Por que isso é problemático na atual conjuntura? Porque vai eleger prioritariamente quem já está lá, que já tem estrutura para fazer campanha, tem o gabinete como estrutura mais conhecido, então privilegia a continuidade e dificulta a renovação. E é justamente por isso que a ideia está sendo abraçada e não por suas virtudes teóricas ou republicanas. Andreasa. O distritão é uma excrescência em si, né? Quer dizer, porque ele é um distúrbio do tradicional voto distrital, né? Quer dizer, que você pega o estado ou o município e divide em distritos, né? O distritão é transformar o estado no distrito, né? E aí levou mais voto, como a Vera disse, entrou. É quase um voto majoritário. É um voto, para exatamente. E aí você cria uma fila para isso. Isso não existe em nenhuma democracia respeitável, nenhum sistema no mundo isso existe. É uma coisa absolutamente oportunista. Eu tenho uma tese para isso. Vocês veem que diariamente vão surgindo penduricalhos a essa farsa de reforma política. Por quê? Porque no final das contas, eles vão tirar tudo isso, toda essa cortina de fumaça, e vão aprovar apenas aquilo que realmente interessa. Que é aquilo que a gente fala aqui diariamente, o tal fundo, o tal sei lá o que, como vai se chamar, que significa financiar com dinheiro público as campanhas. Tudo isso é cortina de fumaça para resolver o problema de financiamento de campanha para 2018. E quem pagará? O Tesouro. Mais uma vez, nós pagaremos. Já tem o fundo partidário e vão criar um agora exclusivo para bancar campanha desses vagabundos. Marcelo Madureira. Pois é, são 6 bilhões, eu estava vendo hoje, 6 bilhões que a classe política e os nossos grandes representantes do povo estão querendo desviar para esse tal fundo partidário, fundo social, seja lá o nome que eles vão inventar. Aliás, também estão manobrando para fazer uma coisa semelhante com relação ao finado imposto sindical. Estão também querendo criar um fundo desses aí para contemplar as centrais sindicais que não vão receber mais o imposto sindical obrigatório. Então, no Brasil, é aquela coisa. O meu avô já falava diferente, Vera. Jararaca não dá luz a coelhinho. É muito pior. Quer dizer, uma reforma política, uma reforma política feita por esses caras aí, boa coisa para o Brasil é que não é. Boa coisa para eles, com certeza há de ser. Mas para o Brasil, de maneira nenhuma. Eu, por exemplo, essa coisa do voto distrital misto, o voto distrital é importantíssimo.
você esclarecer as pessoas. E a diferença que tem o distritão realmente, que é uma grande deformação da ideia do voto distrital, como se faz nos Estados Unidos, nas grandes democracias, em que você tem uma ligação muito maior do eleitorado com o seu representante. E eu, por exemplo, pessoalmente, sou favorável ao voto distrital puro, né, assim como a candidatura independente. Mas o distritão, de maneira nenhuma. Isso é mais uma jogada desses caras que querem, além do nosso dinheiro, também querem o perdão da justiça para continuar roubando. Falando em jogada, da articulação política lá em Brasília, em meio a essas negociações no Congresso, o presidente Temer, Vera Andreasa e Madureira, passou a se empenhar pessoalmente para arquivar a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na verdade, isso ele já vem fazendo há algum tempo, né? Nesta manhã, ele esteve na casa da líder do PSB na Câmara, Tereza Cristina, para convidar a ala rebelde do partido a ingressar no PMDB. O objetivo é frear a tentativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de ampliar a bancada do DEM. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que o episódio envolvendo os dissidentes da sigla demonstra que, mesmo diante de uma crise política, Temer está mais preocupado em salvar a própria pele do que com os problemas do país. Começa esse tema com você, Andreasa. O que você achou dessa estratégia aí? Eu acho incrível que o Partido Socialista Brasileiro, né, tenha seus membros disputados pelo DEM, que deveria ser o Partido Liberal, o antigo PFL. Isso mostra a doença política, a doença partidária no Brasil, né? Quer dizer, estão todos cortejando para robustecer as suas bancadas, as suas pretensões políticas, um partido que, aliás, é fundador do Foro de São Paulo, né? O partido, repito, socialista brasileiro. Não dá para levar a sério isso, não dá para fazer uma análise. E o presidente do PSB tem toda a razão. O Temer está trabalhando para salvar a sua pele. E o presidente do PSDB está trabalhando para salvar o PSB. Porque isso significa, se isso prosperar, significa o fim do PSB. Alguém vai morrer nessa história. Geralmente é a lógica e a coerência, né, que morre no final nessas histórias. Chegando à eleição, se abre também a temporada de fusões e aquisições de partidos. Isso é clássico no Brasil. O próprio DEM já teve em liquidação aí nas últimas eleições. Ele era uma espécie de patinho feio, depois que o PSDB nunca mais se elegeu para nada. O DEM foi minguando. Uma parte dele saiu e fundou o PSD, e outra parte esteve num processo de fusão muito, quase até assinar com o PTB do Roberto Jefferson. Não deu certo, na última hora as coisas deram errado, ficou como ficou, e o DEM teve um sopro aí de vida com a eleição do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, com a eleição e a reeleição do ACM Neto em Salvador. Criou-se ali um foco, um polo virtuoso do DEM na Bahia, e ele ganhou uma sobrevida. Essa fusão de jacaré com cobra d'água, né? O Partido Socialista com o antigo Partido da Frente Liberal, antiga Arena, né? Se a gente for mais longe, o Miguel Arraes deve estar se revirando no túmulo, assim como outros. Imagina, só se você pensar em Pernambuco, você já vê a bizarrice disso. Seria juntar no mesmo partido o Miguel Arraes e seus descendentes e o Marco Maciel, que foi vice do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, é uma bizarrice. Isso é urdido nos bastidores pelo Heráclito Fortes, que já foi do DEM e hoje está socialista. E ele é muito próximo, é um dos articuladores da campanha do Rodrigo Maia à eleição. Então, o PSB está em liquidação. Depois que o Eduardo Campos morreu, o partido virou um amontoado de pessoas diferentes e está em liquidação. Quem der mais leva, a verdade é essa. Marcelo Madureira. O Carlos Andreasa, eu fico surpreso às vezes. Você espera alguma coerência ideológica de político brasileiro? Não. Vocês ficam falando das moças lá da Mary Jane Corner. Elas têm muito mais, não só honestidade nos negócios, como honestidade intelectual. Porque o político ideológica, hein? Mais importante. Ideologia, ele não tem também. Perfeito. Bem lembrado. Mas, você vê,
os políticos brasileiros, o que mais me surpreende, Andreasa, o que mais me decepciona, não são os políticos do PSB, dos socialistas, o que são os liberais. Os liberais brasileiros acabam sendo liberais demais. Ou seja, eles não têm o menor pejo, não têm o menor, não se sentem vexados, né, de fazer esse tipo de convite, porque é isso, é juntar cobra d'água com tatu, sei lá o quê. E com que propósito? Qual é o propósito? Né? Qual é a agenda? Né? Qual é a agenda? Isso eles não explicitam para a sociedade brasileira. É inacreditável. Última parada aqui no 3 em 1, voltamos em instantes. Vai lá, Reginaldo. Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins. Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos. Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa e cobrar a solução para os problemas da cidade. O semáforo da minha rua vive quebrado. Eu estou há 3 meses sem o meu remédio. A linha do metrô que eu pego sempre dá problema. O ônibus que eu ando tá pior que carroça. Faça a sua denúncia pelo WhatsApp 93117 0620 93117 0620. Ligado na Cidade, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan. Oi, eu sou a Daniela Romano e trabalho com o Washington Oliveto há 16 anos. Imagine que só por isso minha relação com o rodeio seja bem próxima. O Washington frequentava o Rodeio Jardins desde sempre, a ponto de ter virado o nome de um prato, o hambúrguer Oliveto. Profissionalmente, o rodeio foi uma espécie de extensão da W Brasil e hoje é a extensão da W Macan. São tantas reuniões e tantas campanhas que aconteceram por lá que nem dá pra contar. Com isso, o rodeio também entrou na minha vida. Quando eu esperava o meu primeiro filho, o beef tea do rodeio virou prescrição médica e todos os dias, por um bom tempo, o restaurante virou minha parada obrigatória. É por essa e outras histórias que eu acho que tanta gente diz que o rodeio é muito mais que um restaurante famoso. Rodeio, Iguatemi Jardins. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Ideias Pan. O melhor das marcas e produtos com Marcelo Queiroz. Olá, hoje vamos falar sobre a mais nova campanha do Banco do Brasil, um dos maiores anunciantes do governo federal que tem uma verba total de aproximadamente 500 milhões de reais de publicidade para investimentos anuais. Mas a nova campanha de mídia digital e não envolve uma polêmica concorrência que teve de ser cancelada no último mês de maio após o resultado do processo ter sido antecipado pela mídia. Mas, problemas à parte, o trabalho em questão não envolve essa complexa polêmica e traz um novo posicionamento do banco nas redes sociais. A campanha de mídia digital foi criada pela agência Isobar, que atende essa área do banco desde 2012. A nova campanha tem o objetivo de mostrar uma linguagem mais informal e mais próxima de todas as pessoas que participam das redes sociais. No novo posicionamento, há mudanças de identidade visual, textual e também audiovisual. O trabalho inclui um comercial no YouTube e ações em plataformas como Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. No Facebook, por exemplo, uma importante estratégia do banco é manter de forma permanente um recurso de inclusão e acessibilidade com a hashtag Para Cego Ver, que traz a descrição de todas as imagens. A nova campanha para as redes sociais foi desenvolvida a partir de um guia de expressões. O mais interessante é que este guia foi criado a partir de um estudo de arquétipos desenvolvidos por conceitos definidos pelo famoso psiquiatra e terapeuta suíço Carl Gustav Jung. Tudo com o objetivo de otimizar o relacionamento do banco com os seus clientes.
O publicitário Matheus Braga, diretor executivo de criação da Isobar, contou um pouco ao Ideias PAN sobre a importância das redes sociais na comunicação do Banco do Brasil. Vamos ouvir o Matheus. As redes sociais hoje para o Banco do Brasil são de extrema importância, um dos pilares fundamentais da comunicação deles, porque eles entendem que mais da metade da população está nas redes sociais. Então esse ponto de contato entre banco e clientes ou possíveis clientes é fundamental por meio das redes sociais. Muito obrigado, Matheus, por participar do Ideias PAN. Eu também agradeço a você, ouvinte, por sua atenção e sua audiência. Muito obrigado e até a próxima. Envie dúvidas e sugestões para o e-mail ideiaspan@jovempan.com.br. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. De volta com o 3 em 1 desta terça-feira, e hoje o senador Cristóvão Buarque, do PPS, foi hostilizado dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, onde participou da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Os manifestantes criticaram o senador por ter votado a favor da reforma trabalhista e pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A produção separou um trechinho do que aconteceu lá em Minas. Coloca aí, Reginaldo. Bem na entrada da universidade. Olha a pinta do sujeito, a pança da criança, meu Deus. E ele foi respondendo, acho que. O senhor é traidor da pátria brasileira! Aí um trecho galera do só vídeo. filmando. É um absurdo. Ô Madu, começa esse trecho com você. Não dá pra aceitar esse tipo de ação, né? Isso vem se repetindo muito, infelizmente, aí nos últimos tempos, né? Começa com você, Madu. Pois é. Um dos grandes legados, talvez, do lulopetismo foi essa polarização na sociedade brasileira, essa quase que impossibilidade da convivência entre aqueles que não são iguais, que têm ideias iguais, que divergem. É uma dificuldade muito grande que você tem de civilizadamente trocar pontos de vista. E a coisa vai partindo até para uma violência ou mesmo uma tensão, um bullying moral muito grande. Eu tenho um grande respeito pelo Cristóvão Buarque, eu acho que ele, inclusive, os últimos textos dele são ótimos, é um excelente parlamentar, que no Brasil isso aí é raríssimo, né? E agora, esse tipo de foro também é aquela história, uma coisa que teve já um papel super importante na recuperação da democracia, né, das liberdades individuais, um órgão de resistência. Hoje você vê totalmente aparelhado por pessoas que não sabem, né, que são pouquíssimos ligados à ciência, porque quem tem alguma ligação de fato com a ciência tem um comportamento de tudo civilizado, né, civilizado. Não é o caso do que a gente viu. Então, é lamentável ver... você vê todos esses organismos aparelhados por indivíduos absolutamente que beiram a marginalidade. É o que se vive no Brasil de hoje, só tenho mesmo a lamentar e emprestar minha solidariedade. E é gozado porque não tem uma explicação, né, plausível, baseada na gestão do Cristóvão Buarque, que dê para falar que ele é um Judas Iscariote da educação, traidor da educação, porque ele ficou pouquíssimo no ministério, né? Ele criou o Bolsa Escola lá atrás, portanto, foi um benefício para a educação, e ele saiu por divergências com o Lula justamente por cortes que ele estava fazendo no MEC. Então, é o contrário. O petista é a coisa de que o petista prescinde de lógica, prescinde de qualquer argumento. Se você sai do PT, você vira um traidor da causa, você vira alguém para ser linchado moralmente. É só isso. Porque não tem nada na história dele. Se ele tivesse privatizado alguma universidade, poderia, nessa lógica esquerdista, suscitar esse tipo de ataque tão virulento. Mas nem isso aconteceu, não teve isso. Andreasa. Tem um elemento aqui no chat, Jackson Amorim, que é um raivoso, né, um hater, que está fazendo aqui no chat exatamente o que esses vagabundos fizeram com Cristóvão Buarque. Que é empastelar, né? Que é agredir, que é interditar o debate.
acham que com isso terão influência, terão êxito. Não terão, não funciona assim. Tá? A gente aqui é do debate público, nós somos a prova disso, né? O senador Cristóvão Buarque, que eu pessoalmente considero um chato, mas é um intelectual importante, é um pensador do Brasil, um especialista em educação, um homem respeitável, com serviços prestados à esquerda, ao pensamento da esquerda. Respeitável. Discordo profundamente, mas é um indivíduo respeitável, um pensador. Por que ele é vítima disso? É evidentemente por causa de votar a favor da reforma trabalhista, mas sobretudo porque votou a favor do impeachment da Dilma. E terá, não à toa está no PPS, ele vai ter dificuldade, o Cristóvão Buarque, para se reeleger ano que vem. Porque, de fato, se tem alguém que apanhará muito na campanha e que sofrerá com a perda de base, será o Cristóvão Buarque, por ter sido corajoso. Merece respeito. Ele já se reelegeu depois de sair do PT. Eu acho que ele não disputa essa eleição agora. Ele acho que tem mais 4 anos. Mas o Cristóvão Buarque e o Fernando Henrique travaram um dos diálogos que eu acho mais importantes e que explicam aí a ruína do PSDB e do PT. Logo no início do governo Lula, eles fizeram um debate em que o Fernando Henrique cunhou o seguinte pensamento, que o PT e o PSDB estavam se revezando em quem comandava o atraso brasileiro, ou seja, essa fisiologia. Eles encontraram um jeito de governar junto com esse atraso. Isso explica muito da ruína dos dois partidos. E os dois foram ali precursores nesse pensamento. E chegou a hora da participação dos nossos ouvintes aqui no 3 em 1. A gente perguntou rapidamente aqui, logo foi o tema que a gente discutiu na abertura, né? Com base na comparação, né, do Moro, o que fez a comparação do Lula com o ex-deputado Cunha. O que os ouvintes acham disso? Coloca aí, Reginaldo. O Cunha e o Lula dá pra comparar sim. Eles não conhecem, o Lula não conhece o sítio nem a cobertura. E o Eduardo Cunha não conhece as contas que ele tem na Suíça, as contas no exterior que ele tem lá, ele não conhece nenhuma delas, né? Os offshore. Então o Lula e o Cunha são iguaizinhos, eles nada sabem, eles têm amnésia. Meu nome é Luiz, sou de São Paulo. Os dois são ladrões, os dois ajudaram a fundar o Brasil. Pena que só um que tá preso, né? Mas vamos lá. Fé no Sérgio Moro e na justiça. Silvia Campos Salles. Gilmar de Santos. Não tem como comparar o Lula com o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é aluno do Lula. O Lula é professor de corrupção. Aí a participação dos nossos ouvintes aqui nesta reta final do 13 em 1, chegando ao fim, Vera Magalhães. Pois pra desespero dos haters, aqui a gente é amigo. Então aquela brincadeirinha do Facebook de anos de amizade e tal, hoje eu descobri que faz 4 anos que eu sou amiga do Carlos Andreasa. Aí trouxe um bolinho, aproveitando que tá frio, a gente vai comer. Tá cheiroso, pessoal? Nossa, foi duro fazer o programa, porque o bolo ficou aqui, ó, na mesa. Pessoas, mesmo quando se diverge, dá pra ser amigo. A gente já era amigo antes do 3 em 1, continua amigo, mais amigo agora. E é uma honra, né, pessoal, ser amigo da Vera Magalhães, já pra qualquer um, não. E ainda trago o bolo pro cara. Vamos cortar esse bolo aí já, hein? Vamos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Só dando um recado aqui importante, eles vão comer um pedaço de bolo rápido. Lá no live, a gente vai falar de boca cheia no live. E vamos, vocês vão lá pro live. Então, terminando aqui, já no outro estúdio, a Vera e o Andreasa vão responder a pergunta. E quem quiser um bolo desse no Instagram, @bolos de outro planeta, tá? De outro mundo, acho. Beijo, tchau. Tchau, Madu. Eu vou comer um pedaço aqui, vou guardar pessoal. Pra você, tá bom? Guarda pra mim. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.